Olá, meu nome é Raoni Kuzma e seja muito bem-vindo ao Beleza Antirracista, uma iniciativa da Aurolab, feita para a gente pôr em pauta o antirracismo como um vetor de competitividade para os tomadores de decisão do mercado brasileiro de beleza e bem-estar, para a gente começar a romper com as narrativas fofas que eles fazem de forma muito incrível. E para isso, a gente tem aqui o nosso querido Lucas, que eu já vou pedir para ele se apresentar. Meu amigo, conta pra gente quem que é você na fila do pão. Eu do pão sou aquele que chega com café e afeto. Sou Lucas Atílio, psicanalista, graduando em filosofia pela USP agora. Sou o pai do Lázaro, o pai do Arthur, companheiro da Camila, um mineiro que veio para São Paulo tentar a vida e aqui, gerundianamente, venho construindo, fazendo. Saxofonista amador, apaixonado pela música, pelas boas conversas, pelas boas trocas. E agora, parceiraço do Raoni, que tem feito muito acontecer e bora fazer. Vamos junto, meu amigo. Vamos junto. E Lucas, pra gente começar, tem uma pergunta comum que a gente sempre faz aqui, que eu já vou fazer pra gente poder começar, que eu tô muito ansioso pra essa conversa de verdade. Que é, primeiro, o que que é beleza pra você? E a partir da sua definição, se você se sente representado pelo mercado de beleza no Brasil. É interessante, né, como graduando de filosofia, que a beleza ela vem a partir do belo. Só que isso dentro desse prisma norte global, né, da Europa. E a gente, pelo menos para mim, é interessante pensar a beleza enquanto uma pessoa brasileira, uma pessoa preta retinta brasileira. E nunca fui visto como beleza, mas sim um corpo objetificado. E, então, eu não aprendi, eu comecei a conceitualizar a beleza para mim de pouco tempo para cá. Estou com 46 hoje, vamos colocar aí que eu comecei isso a partir dos meus 37, 38, onde o espelho começou também a ser meu amigo. Porque até então, o espelho era onde eu não me olhava. O espelho era para mim um lugar de repulsa, de não me permitir, de por mais que tivesse possibilidades de, mas não me foi criado essa possibilidade de me ver no espelho enquanto uma pessoa de beleza. Então, depois dos caos que a vida nos coloca, o espelho começou a ser parte. Então, a definição de beleza para mim, ela vem nessa possibilidade de se olhar no espelho e ver você mesmo e encarar a si, de você se olhar, tá, esse sou eu, hoje grisalhando a barba, que eu tô adorando esse momento da barba ficando grisalha, tá delicioso, e de não ter a cobrança, né, por mais que sistemicamente, imageticamente, a gente é cobrado, a gente é colocado num, ainda mais hoje em dia com redes sociais e filtros, redes sociais, filtros e IA. Até um tempo atrás, a gente parava nos filtros, né? Aí chegou a famosa e famigerada inteligência artificial, que está colocando padrões inatingíveis. Então a gente vem sempre buscando estar nessa forma e nesse formato de imposição, esquecendo de olhar para a gente. E a beleza, não somente a beleza externa, nessa estética física, mas beleza invisível, que é aquela interna. A beleza que a gente consegue ter a partir de uma conversa, a partir de uma troca, a partir de um silêncio também, a partir do que o olho não vai conseguir enxergar.
essa beleza imaterial que a gente, enquanto população preta brasileira, tem de uma forma gigantesca e, de uns tempos para cá, tem sido colocada como mercadoria. Eu não sei, né? Ainda não consegui elaborar se feliz ou infelizmente. Até então, para mim, ela entra como infelizmente, porque se ela é colocada como mercadoria, alguém está ganhando com isso. E esse alguém que está ganhando não é a pessoa dessa beleza material. Tem sempre esse recorte de classe, raça e gênero, mas essa beleza imaterial que nós, enquanto pessoas brasileiras pretas, temos. De simples, de coisas muito simples, de, por exemplo, como eu já disse, eu sou mineiro. Você sentar para tomar um café e daquele café o pão de queijo vir, junto com ele vem a prosa e vai relembrando causos. Hoje mesmo, pouco antes da gente começar aqui, eu estava no meu almoço e, nossa, eu vou ligar para minha mãe. Comecei a conversar com a minha mãe, ela estava na casa da minha avó, o meu almoço esfriou, porque era aquele momento que eu falava, nossa, que delícia conversar com a avó. E ela está um pouquinho resfriada, eu falei, vó, e o chá? Ah, não quero fazer chá, não. Minha avó está com seus 89 anos. Aí, não, não vou tomar chá, não. Eu falei, vó, por que que quando eu era mais novo aí, a senhora me entupia de chá e agora a senhora está gripando e não quer tomar chá? Porque você era menininho. E, a senhora agora é o quê? Uma jovem senhora, né? Tá bom, vou lá. E foi lá, fez o chá, eu acompanhei ela fazendo chá, a gente ficou rindo muito de algumas piadinhas que ela tem, de algum humor que ela tem, que é também significado e sinônimo de beleza. Se eu for colocar isso num prisma mercadológico, nossa, que ridículo ficar conversando com uma senhora. Gente, sempre, para quem tem a possibilidade de, sentem com os mais velhos. É um dos conselhos que eu deixo, quer seja para o Lázaro, que é meu filho biológico, quer seja para o Arthur, que é meu filho afetivo, sentem com os mais velhos. Eles têm assim, mas hoje em dia é muito mais tecnológico, hoje em dia é muito mais mercantilizado. Tecnologicamente dizendo, tecnologia de conversas, de comunicação, de ideias que eles trouxeram antes, a gente vai galgar muitos anos para poder chegar na metade do caminho deles. Até porque o caminho que eles fizeram foi para calcar o nosso, né? Então, eu não sei se eu consegui me fazer entendido, sei que eu viajei bastante, mas é isso, a beleza é o que se vê, o que se toca, o que se sente, e mercadologicamente no Brasil, eu ainda fico com essa problemática de não vejo pouco, mas preocupo de onde está indo os louros, né, dessas conquistas. Inclusive, até problematizando um pouco mais, eu não gosto de quebrada venceu, a favela venceu, dentro de um contexto de beleza. É sempre nichado, vai ser sempre estereotipado o que vai chegar. Vai ser sempre assim, aquela coisa nichada, estereotipada, duas, três pessoas destacam enquanto todo o não bonito, né, visualmente, de acordo com o que se coloca como padrão, vai estar lá relegado a nada. Então, vamos começar a partir de nós mesmos, olhar para a gente enquanto beleza material e imaterial e, e sermos belos. Perfeito. E que incrível, meu amigo. Obrigado por tanta reflexão que você trouxe. E eu queria já puxar um gancho para fazer uma outra pergunta como também.
é sobre representatividade, mas eu queria trazer um pouco, se você se sentir confortável, logicamente, porque o contexto do espelho, ele é muito profundo, né? Eu lembro que no, a Neuza, no Tornar-se Negra, ela fala muito de uma paciente, né, que ela teve, que ela tinha ojeriza de se olhar no espelho, né, e do seu processo de embranquecimento como uma forma de existência, né? E eu também, o primeiro espelho que eu comprei na minha vida, ele não dava pra ver o meu nariz, mas era basicamente pra saber se eu tinha remela ou eu tava com o dedo escovado de alguma coisa. Funcional. Isso tudo tem um reflexo numa falta de representatividade que na ponta pessoas igual a gente não existem, né? Esse é um ponto importante. Então, como é que essa falta de representatividade, se ela existiu, eu quero também pressupor, afetou a sua relação com o espelho, entendendo que não é só, a autoimagem é algo muito mais profundo do que simplesmente tô na estica ou não, né? Isso também é muito importante pautar. E se você percebe essa falta de representatividade, o que que você, enquanto psicanalista, acredita que tipo de efeito isso gera na população negra brasileira, na saúde mental da população negra brasileira? De representatividade, hoje, pegando 2025, ela é bem menor do que era antes. Ainda assim, ela existe, porque se a gente for recortar população, né, e dentro também do próprio algoritmo das redes, a gente não é construído. A gente não é construído e também não se é visto. E na minha construção, isso 40 anos atrás, década de 80, louco nessa década de 80, olha, Faz tempo. década de 80, inúmeras, inúmeras vezes era ouvido aperte esse nariz para ficar fino, quando você trouxe do espelho que só se viu o nariz, aperte o nariz para dar uma afinada, aquele termo cabelo ruim, né? Clarear a família. Então, e até Fanon traz isso brilhantemente, não quero entrar nessa área de Fanon ainda, que é o homem do ano, né, no seu centenário. E então foi toda uma construção muito enraizada e depois, meus 13, eu não vou lembrar se 13 ou 14 anos, pelo menos no interior de Minas Gerais, começou a chegar a revista Raça Brasil. Eu comecei a me ver, nossa, é alguém parecido comigo numa revista. Então, durante muito tempo, né, eu não sabia como assinar, então eu esperava chegar na banca e corria para comprar, que era onde eu me via. Por mais que em uma família preta, né, culturalmente a gente se enriquecia um com o outro ali, mas dentro de uma estética visual embranquecida, dentro de uma estética visual formada e formatada para que pudesse ser o quanto mais, com aspas aí, bonito brancamente possível. Então, é, uma, um ponto da estética que me batia muito era o do cabelo. Hum, Meu cabelo sempre foi aquela coisa, é, ou era o corte militar, militarzinho, ou raspava. Aí eu consigo lembrar exatamente. Com 13 anos, quando eu comecei a assistir a NBA, aí eu falava, caraca, gente, existem possibilidades. E eu gostava de basquete. E foi quando eu comecei a ousar também. Cheguei no barbeiro, falei, escreve o meu nome com o meu cabelo.
Ele não sabia como fazer. Eu falei, tá, você vai raspar e aqui atrás vai ficar só um Lucas escrito. Ele, não, vai ser mais difícil assim. Então, né, deixa o cabelo e raspa o nome. E foi o que fez. Eu fiz isso para participar de um campeonato. Eu lembro que isso foi meio que chocante quando eu cheguei pro time. Nossa, o nome dele é escrito, pá. Até o juiz de uma partida chegou e falou: Você é o mais fácil de identificar porque tem seu nome. E, pelo menos assim eu preciso, né, definir como eu sou o Lucas. E depois disso, inúmeros modos, né? Até que na minha primeira graduação, eu fiz questão de, na formatura, me formar com Black Power. Incrível. E foi um outro ponto também de o cabelo não servia. Ou seja, ficou o cabelo lá em cima. Eu falei, mas você é só um cabelo. Para mim, o que vale é meu cabelo. E então, eu fui meio que, eu pessoalmente, eu fui meio que, de uma maneira ou outra, tentando encontrar meu espaço furando essas bolhas. Né? Meio que, um golpe de chute, pontapé, o que me vinha era o que eu fazia para poder me encontrar. E desde sempre nesse embate com o espelho, né? Ou seja, me via, a não ser que eu conseguia por exemplo, no, na formatura, nossa, eu consigo me ver bem porque eu tô do jeito que eu quero, não do jeito como que me formam. É, porém, quando eu tinha que raspar a cabeça, nossa, era aquela coisa, tá, eu raspava porque pedia. Então, não consegui. Então, isso meio que me barrava. Toda vez eu vou me ver raspado. Toda vez que eu for me ver, eu vou me ver do jeito que eu não quero. Então, para que eu tenho que me olhar no espelho? Hum, e trazer isso, né? Hoje, com esse olhar psicanalítico, principalmente para um homem preto, a gente entra nesse detalhezinho aí, né, da masculinidade preta, é, é esse não ser. Esse homem preto porque existe, né, a pirâmide social que nos é montada de privilégios, onde existe o topo da pirâmide com o homem branco, abaixo dele a mulher branca, abaixo da mulher branca o homem preto e abaixo do homem preto a mulher preta. Porém, vamos pensar somente essa parte do homem preto, porque as mulheres pretas, isso eu falo muito para Camila, minha esposa, minha companheira, elas estão muitos anos à nossa frente, porque elas já se uniram lá atrás e conseguiram criar estratégias muito grandes entre si. Enquanto a gente, homens pretos, a gente aprendeu a se degladiar, a gente teve que sempre lutar pela nossa autossobrevivência, por sermos alvo, e aceitar o nada. A gente aprende também. Homem preto não chora, homem preto não fala. E quando isso acontece, de não chorar, de não falar, os níveis de doenças mentais, de suicídio, são gigantes. Inclusive também dos microsuicídios, que foi uma conversa que eu tive ano passado, de pensar esses microsuicídios, né? Do quanto a gente não se cuida, do quanto a nossa saúde é relegada, a gente procrastina muita coisa e a gente vai se microsuicidando por não se ver, por não se ver digno de, por não se ver apto a, e isso enquanto construção da nossa saúde mental é você querer tomar um placebo, uma doença pesada. E é um placebo muito do. Você está tomando sabendo que é placebo.
Você não tá nem, não tem, então a gente nem é colocado para, é uma medicação experimental, não. Isso aqui é água com açúcar. Você vai tomar para poder curar a sua doença crônica. E a gente toma pelo simples fato de, tá bom, me colocaram que isso aqui é para eu tomar. E, e a gente vai se autodestruindo cada vez mais. Se autodestruindo. E é uma autodestruição. Hoje eu consigo ver ela como, vamos colocar, vai, minimamente menor, mas ainda assim acontece do que antes. Porque quando eu pego o antes, eu tomo o quanto os homens pretos se refugiavam no álcool, o quanto os homens pretos se refugiavam numa sexualidade, uma vida sexual promíscua, irresponsável, o quanto os homens pretos se refugiavam se degladiando. Hoje, ainda assim acontece. Não vamos ser ingênuos de achar que não acontece, porque acontece, né? Para quem tá ouvindo a gente aí, se você pegar suas duas mãos, assim, 10 dedinhos, 10 homens pretos, quantos deles buscam saúde mental e quantos deles não se refugiam? Então, é a gente trazer e pensar essa provocação de não simplesmente levantar o problema e deixar ele suspenso, de pensar o que pode ser feito para isso. E também não esperar algo gigantesco, algo, vai ser uma mudança, uma revolução. Não, a gente não precisa de uma grande revolução, um novo Martin Luther King, um novo Malcolm X. Não, a gente não precisa disso. A gente precisa simplesmente estar lado a lado um com o outro. E já é potente demais. E é o que não se querem da gente. É o que a branquitude não quer, por quê? A gente é potência. Então, o quanto mais vamos colocando para a gente poder se destruir, se degladiar, e agora também com as mulheres pretas, nossas companheiras de vida, que é quem realmente consegue ler a gente enquanto homens pretos, é buscar essa companhia, esse companheirismo, essa parceria muito mais macro, mas não esquecendo do nosso micro. O nosso micro dentro de casa, o nosso micro amigos do trabalho, o nosso micro pessoal da faculdade. Pensar esses micros, porque não adianta, a gente vislumbra algo muito grandioso que não vai acontecer se o micro não começar a acontecer. Cara, incrível. E aí, Lucas, eu queria puxar alguns pontos da tua fala, que foi muito rica, e obrigado por isso. É muito necessário a gente falar da gente enquanto homem preto, porque cada vez menos eu vejo debates que nos humanizam, né? Existem debates que querem que o nosso corpo seja cada vez mais performático e achar que isso é saudável, né? E esquece que a gente é um corpo que tem alma dentro, Sim, né? Que tem história, que tem sim, tudo. Você, como psicanalista, eu vou tentar dar uma contextualizada para não ficar uma pergunta muito abstrata, tá? Mas uma coisa que eu percebo é que a gente não consegue desassociar corre, eu vou falar assim, né, daquilo que forma, da nossa formação de identidade, né, daquilo que a gente se coloca enquanto existência. E por isso que a gente acredita que sinônimo de vida é resistência, né? Porque a gente não consegue desassociar aquilo que a gente sofre e vive no dia a dia, enquanto alguém que a ele foi oferecido seu corpo máquina, né? E só e vai se construindo em cima disso. E aí,
Como você sente que essa produção de morte, você trouxe o microsuicídio, eu achei brilhante, eu achei genial, forja essa autoimagem e que tem como impacto tão grande a relação dos refúgios, desse não sentir para poder estar anestesiado e por outro dia continuar fazendo a mesma coisa. E o que apoia esse homem? Você trouxe a companheira de vida, e eu acho que isso é tão importante a gente falar do papel do afeto nessa transformação. E o que é esse elemento de mudança de chave, né? É a quebra? É o afeto? É o se ver? Sim, sim, eu estou elaborando aqui, existe. E só que não é uma resposta simples devido à complexidade do problema. Uma das coisas, e, pelo menos para mim, mais com que a gente se reencontre nessa de se olhar, é aprender a olhar para dentro, a partir do espelho, que é interessante, porque olhar no espelho, você vai ver o que te reflete e o que você quer ou não ver. E a partir daí, o que você quer ver, potencializar isso. Quer seja esse potencializando com a terapia, com a análise, com... Eu não vou entrar no... Eu não vou demonizar os procedimentos estéticos, porque também fazem sentido, mas também não vou glorificá-los como sendo salvadores de pátria. E a partir desse olhar de ver sua estética, entender quem é parecido com você. Porque aí sim você vai buscar se afetar com o seu próprio afeto e buscar o afeto do outro. Também uma coisa que para mim faz muito sentido é da gente buscar esse. Hoje ele está até um pouco desprezando esse termo, esse aquilombamento. Não apenas o aquilombamento de estar com pessoas que se parecem literalmente comigo. Pode ser até contradizente que eu acabei de colocar. Mas estar com pessoas que, além de se parecerem comigo, também pensam como a mim. Porque é interessante que, mesmo dentro de família, ainda mais hoje, pegando a atual situação política do Brasil, o quanto que as divisões acontecem nos, é, nos níveis mais variados possíveis. E dentro de família também. E, e não é porque a pessoa se parece fisicamente comigo que ela vai ser minha companheira de vida, né? Eu mesmo tenho um amigo meu que a gente tem ideologias políticas discrepantíssimas. Ele pesa de um lado totalmente, e o meu totalmente do outro. A gente tem 30 anos de amizade. Porém, quando, né, teve todo o retrocesso social brasileiro, né, eu não quero nem dar muita tela para esse nome. Ele resolveu seguir os conceitos dele, eu respeitei. Depois ele veio com a ideia de querer me converter para esse lado. Eu falei, ó, vamos lá. A gente se conheceu e a gente viveu muita coisa junto de amizade, de parceria, né, de se olhar um para o outro, de trocar muita ideia, sem querer empurrar nada um para o outro.
que é o que hoje mantém nossa amizade. E mantém assim, eu vejo que dele, por vezes ele tenta colocar alguma coisa, não. E é onde, né, até a Camila, minha companheira, ela fala, hoje você tem uma amizade com ele que é de muito mais afeto do que de ideologia. A gente se afeta muito, o filho dele, ai, tio Lucas, pô, vamos brincar. E a gente se curte nisso aí. Mas e isso me faz entender que não é porque ele também é um homem preto retinto que ele vai estar quilombando comigo politicamente. Digo essa política partidária. Mas é um homem preto que aquilomba comigo quando o assunto é afeto, quando o assunto é eu preciso de alguém com que eu possa colocar minhas dores para fora. E ele também. Então, assim, eu consegui entender com ele que não importa se a gente tenha ideologias diferentes e está tudo bem, né? Por mais que não pareça, moramos num país democrático, né? Pelo menos no papel, mas ia buscar essa democracia de diferente com que até pensando nas epistemologias africanas, que eram encruzilhadas. Né? Não adianta eu querer só estar com quem é muito igual a mim, porque então não vou conseguir desenvolver tanto. É aprender com o meu diferente. Então, com ele, eu consigo me aquilombar nesse afeto. Com pessoas que têm um pensamento semelhante, eu consigo me aquilombar de outras formas. E assim eu vou construindo esse Lucas para poder estar com quem também me faz sentido. Né? E é também um dos meios de manutenção dessa saúde mental. E um dos meios que, para mim, eu vou trazer dois, fazem muito, muito sentido na roda de samba, mas eu digo roda de samba, agora eu vou entrar numa polêmica aqui, mas tá tudo bem, tá? Aquela roda de samba raiz, onde a pessoa ela vai ali para poder simplesmente curtir a música que fala da realidade dela, sorrir e estar com quem faz sentido. Porque existem rodas e rodas, umas não giram tanto, né? Que você chega na roda, as pessoas não sabem de onde vem a música, não tem aquele sentimento que a música procura trazer. Então, e nessas rodas, onde a pessoa simplesmente está pela grandeza que é o samba, você consegue olhar para o outro, por mais que não seja uma pessoa com que você tenha contato, aquele sorriso vai te afetar. Pode parecer alguma outra contradição minha aqui dentro, de falar da roda de samba, que vai ter alguma bebida alcoólica? Sim. Mas aqui eu levanto a bebida alcoólica apenas como lubrificante, não como dependência. Que aí entra todo um outro recorte também. E um outro lugar que a gente também se encontra, esse eu não me coloco por não gostar, que é um lugar político e muito pesado. Eu coloco pesado como um lugar que tem poder e potência de movimentações políticas e sociais muito grandes, são as torcidas de futebol. Se, que pena que o mercado tem feito o futebol se tornar outras coisas, mas o torcida de futebol é um lugar onde as pessoas se encontram por um ideal comum, onde naquele momento da explosão do, pô, meu time acabou de fazer um gol. Eu tinha um primo que ele falava, corintiano fanático, né? Ele falava que ele não lembrava de quando as pessoas
ele abraçava sem saber quem era. E quando acabava o jogo, ele saía renovado, porque ele se via com os deles. Então, são essas buscas, né? Hoje, eu vejo que existem pessoas que buscam esses aquilombamentos em clube de leitura, que para mim é o supra-sumo de tão pelo prazer que é a leitura, de fazer leituras pretas, leitura, né, de fomentar a cultura, os clubes de dança. Tem um pessoal aqui em São Paulo que se reúne no Anhangabaú que, nossa, aquilo é lindo. Então, é procurar esses aquilombamentos com quem parece com você e você possa se alimentar de afeto também. Lembrando que afeto rima com respeito. Talvez não uma rima literal, nem literária, mas é uma rima que a gente pode provocar. Não sei se eu consegui, né, trazer a Nossa, resposta, mas super. Nossa, e até antes de caminhar para o final, eu queria até pegar um gancho que você falou do samba. Lembro que uma das conversas que a gente teve, você trouxe Cartola como alguém que entendeu o que é ser um homem negro no contexto, né? E você, como psicanalista, como músico, como alguém que é amante desse contexto, como você sente que é o papel da música? Acho que a partir de um ponto que eu acho que é importante também, como esse suporte de letramento emocional pra gente, porque a gente não tem, né, não nasce entendendo o que a gente sente, a gente só, já só precisa funcionar, só funciona. Qual o papel da música como letramento emocional para o homem negro? é, cara, obrigado, obrigado por isso. É o caminho que eu quero desenvolver minha pesquisa, né? Eu comecei a ler, escrever algumas coisas sobre, literalmente sobre a psicanálise na roda de samba, essa conversa do samba com a psicanálise. E agora eu não vou conseguir lembrar o nome dele. Magno Souza, dos Pretos, com dois T's. Ele tem uma frase que eu ouvi dele uma vez que eu falei, cara, é isso. Que o samba é o nosso jeito alegre de cantar nossas tristezas. E a música, ela tem esse poder, essa potência. Então, é buscar essa conexão. Porque, inclusive, até vou pegar mais um outro também, tem uma frase iniciada que fala isso, né? Que tudo que bate é tambor, todo tambor vem de África. E a gente é um ser musical. Foi anteontem, agora não vou lembrar essa exatidão. Essa semana eu estava aqui em casa conversando com a Camila e a gente começou a falar de crianças e a gente chegou num ponto de a criança, antes de falar, ela canta. Então a música para a gente, ela vem muito antes da nossa comunicação elaborada. E vindo nesse lugar, desse modo, nesse caminho, a música é onde a gente se conecta, é onde a gente se encontra e, e a música preta ela tem muito disso, que é onde eu pretendo estudar um pouco mais, né? E principalmente do samba. E hoje, quinta, última sexta, teve uma letra de samba de ninguém mais, ninguém menos que a dona, né, Ivone Lara. Ela trazia: não me comove o pranto de quem é ruim. Olha esse lirismo, olha o peso que tem isso. E, assim, eu posso garantir que eu trouxe aqui sem a melodia, e quem vai ouvir vai lembrar de como que é, e vai retomar algum momento da vida que ouviu essa música e que bateu, né? Pelo menos para mim, Dona Ivone Lara e vários outros antigos do samba, baluartes, eles conseguiam traduzir Uhum. o nosso sentimento. E é por isso que eu quero continuar com essa pesquisa, continuar trabalhando em cima disso, porque, infelizmente, a gente chega,
A gente tem chegado num momento social, se você não faz uma música que dentro de X tempo ela vai ter um ápice, depois ela cai e encerra, porque a música ela tem um prazo de vida curto, muito curto, ela precisa vender nesse prazo, e infelizmente a gente chegou nesse estágio metodológico da música, que faz com que a gente não olhe para as músicas que realmente fazem sentido para a gente. Por exemplo, é, Petros Cartola. Quando que a gente volta ao jardim com a certeza que devo chorar? Quando que a gente volta? Nossa, agora essa fase bateu legal aqui. Volta ao jardim com a certeza que devo chorar. Quando que a gente se coloca na condição de poder chorar? Quando que a gente se vê como sendo fortemente vulnerável a encontrar o nosso sentimento dentro da música que nos toca? Isso é um cuidado de saúde mental. Inclusive, é uma das ideias que eu tenho que vai acontecer, não sei quando, né? De, junto com essa psicanálise na roda de samba, de pegar algumas letras de samba, de pegar alguns autores e ter uma visão psicanalítica, lembrando que é uma psicanálise sul-global. Vamos ter muito Freud por aqui, não. Respeito muito Freud, respeito muito Lacan, mas a gente tem Neuza Santos, a gente tem Isildinha, a gente tem Franz Fanon, que conversam muito mais com quem a gente realmente é, e a leitura que eu vou fazer a partir disso. Até trazendo novamente, um dos projetos e vontades que eu tenho é de fazer rodas de conversa sobre saúde mental em barbearias. Isso. Eu comecei a fazer isso uma vez com um amigo meu, depois a gente se perdeu nisso aí, porque ele foi para um caminho, a gente foi para outro, mas para se colocar nesse lugar de vulnerabilidade também. E querendo ou não, normalmente na quebrada, a barbearia fica perto de um bar que tem um samba. Então, esse ecossistema é saudável, mentalmente dizendo. Porque aí eu já me preparo esteticamente para estar num ambiente que vai me acolher, ou num ambiente que eu vou acolher também o ambiente. Então, é um dos projetos que eu tenho, e quando acontecer, você vai estar sabendo, Raoni, vai fazer parte também, porque é mais que necessário. Uhum. Eu me perco muito, não sei se eu respondi. Nossa, super, 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 e foi incrível. E já desejo muita sorte e sucesso para esse projeto que vai ser é necessário. E meu amigo, caminhando para o final com muito pesar, porque tá muito boa essa conversa. Que dica você daria e que puxão de orelha você daria para um tomador de decisão do mercado de beleza? E falo do mercado de beleza porque existe uma força, um poder de criar imaginário, manter estereótipo. Isso é feito de forma muito intencional. Que tipo de dica e puxão de orelha você daria para um tomador de decisão que ouviu tudo o que você falou e fala: ai, mais um mimimi. Dica barra puxão de orelha, eu volto no começo da nossa conversa. Escuta os mais velhos. Só que nesse caso, não somente os mais velhos de experiência de vida que pensam como você. Escuta os mais velhos que também pensam diferente. Às vezes podem ter uma idade menor do que a sua, só que tem mais tempo de vivência num outro ambiente e vai te fazer entender tomada de decisão de um modo mais amplo e mais macro. Então, escute.
A gente se perde muito por não ouvir. E que seja uma escuta é, sem máscaras, uma escuta genuína. Eu vou para ouvir para poder simplesmente ouvir. Eu só quero ouvir, não quero deixar nada pré-montado, não, eu quero ouvir para poder, a partir dessa escuta, é meio que limpa seu HD, aí esse arquivo vai entrar. Ah, limpei, aconteceu, pô, agora daqui para frente eu vou também colocar isso aqui. Perfeito, perfeito. E Lucas, por que seus ancestrais se orgulham de você? E planto semente para que quem vem depois de mim possa trilhar caminhos onde eu hoje não consigo sonhar. Meu amigo, eu queria te agradecer imensamente. Foi incrível. Eu espero que você tenha gostado como a gente gostou. Só uma dúvida aqui. Quando tem a parte 2? Porque, cara, que conversa mais gostosa. É bem isso, e vamos fazer. Simplesmente sem palavras, Raoni. Que ambiente gostoso, que delícia. E me coloco à disposição para quem quiser conversar, trocar ideia, prosear, né? Vou vender meu peixe aqui também, um, Por uma favor. clínica psicanalítica racializada, né? Um dos pontos da clínica psicanalítica que eu tenho pesquisado e também trabalhado é com crianças pretas, Foi lindo demais. que tem sido um desafio muito prazeroso para mim. E me coloco à disposição, bora fazer acontecer. E vamos junto. Perfeito. Meu amigo, queria te agradecer mais uma vez muito. Foi maravilhoso que esses projetos se eternizem, porque é um legado que ele é realmente muito transformador. E agradeço a você também que ficou com a gente aqui até o final e muito em breve. Mais entrevistas incríveis como essas para vocês. Até já!